Olá, hoje vai ser o assunto composição, né? Composição é o jeito que a gente organiza o espaço, né? A gente tem formas, volumes, cores, texturas, tudo isso vem a ser composição, né? Então, a resposta é o que vem a ser composição? Quando a gente faz o briefing, a gente coleta dados, a gente coleta informações tanto dos usuários quanto do local. E quando a gente faz essa coletânea de informações, depois a gente vai precisar ter uma resposta formal. Essa resposta formal é exatamente a cara que a gente vai dar para poder atender essa demanda de necessidade, de jeito de ser, de características. Então, isso tudo é uma composição. A gente começa a resolver um projeto no layout, né, no espaço. Primeira coisa que a gente faz é tentar resolver no espaço, né? Então eu tenho aqui um balcão, eu tenho aqui as mesas, eu tenho a circulação, eu tenho o espaço aqui de bar, enfim. Eu preciso resolver primeiro a questão do espaço no layout, para depois eu conseguir resolver as outras coisas, né? Na verdade, o processo vem junto, né? A gente separa os itens, mas a gente tem que pensar que a composição é o conjunto delas todas. Às vezes um elemento é muito bonito sozinho, mas quando ele está junto de outro, ele perde algumas características, ele já não fica tão bonito assim. Então, essa questão dos elementos, a gente trabalha separado, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no conjunto. E a gente, como eu falei, né, a gente faz esse briefing, né, dessa coleta de dados, e essa coleta de dados também, muitas vezes, ela tem uma manifestação cultural muito presente. A gente tem que respeitar isso. Nós aqui no Brasil temos culturas diferentes de norte a sul, características muito particulares de cada cultura. Então, isso pode estar agregando também junto do projeto, pode ser agregado e deve ser, né? A gente tem que pensar nessas características também para trazer essa resposta formal, que na verdade é só uma composição de linhas, formas, volumes, elementos, planos, né? Cores, textura. Esse caso aqui foi um restaurante português, e foi tudo embasado nessa questão cultural também. O piso ladrilho hidráulico, as cores, foi usado o vinho, que é a cor que eles queriam por causa do elemento vinho, né, do produto vinho, mas aí foi usado um verde para poder compor com o vinho, enfim, foram pensadas nessas questões também. Existe o Gestalt, que é uma questão psicológica, vamos dizer assim, é um estudo psicológico que a gente trabalha esses elementos na composição também. Isso é muito usado em design gráfico, é muito usado em ilustração, mas muitas coisas a gente pode trazer também para o nosso projeto, pode trazer para o interior, que isso, de uma certa forma, a gente consegue organizar visualmente o espaço, a gente consegue fazer esse equilíbrio visual, e se a gente precisa destacar alguma coisa ou dar continuidade, enfim, existem regrinhas, existem elementos que a gente pode se prevalecer disso para que a gente consiga, de uma certa forma, mostrar alguma intenção, né? Às vezes a gente tem uma intenção de projeto, a gente precisa dessa intenção e com alguns itens a gente consegue prevalecer isso, consegue enaltecer isso, né? E esses itens
que usado na parte mais gráfica, de fotografia, de ilustração, são esses aqui: unidade, semelhança, continuidade, aproximação, paginância. Regra dos terços é muito comum nas fotos, né? Eu vou falar algumas coisas mais aqui adiante. As cores são elementos não somente decorativos, né? Elas têm função. É muito importante lembrar disso, que por muito tempo a cor foi só tratada como um elemento estético. Ela não é mais tratada assim, ela não pode ser mais tratada assim. E a cor é o elemento visualmente que tem maior impacto. Quando a gente entra num ambiente, o impacto visual é o que prevalece, né? Depois vem outras sensações que a gente tem de som, de cheiro, né? Das formas e tudo mais. Mas a cor, ela se destaca em primeiro lugar, né? A cor vai estar, então, em ordem de relevância, a primeira, depois vem a questão da dimensão, né? Questão de sofás grande, pequeno, mesas, balcão, volumes, né? Tem a questão da textura, isso tem que estar alinhado com o estilo de cada um. Tem estilos que a textura ela é mais natural, ela é mais rústica, tem outros que ela é mais lisa, mais delicada. Então a textura vai estar relacionada com o estilo. Os pontos, né, que são nada mais de que elementos que vão compor ou que vão trazer campos de visão, de destaque. As linhas é o conjunto delas todas e os planos também que formam formas e volume, né? A gente tem linhas do balcão curvas aqui, né? Ela tem uma continuidade, tem a mesa. Então, esse conjunto de linhas, planos, eu tenho forma circular, quadrada, eu faço a composição. Essas formas, planos, volumes, eles às vezes eles têm simbologias, eles podem representar, ter aspectos também simbólicos, né? Então, que é interpretado por nosso cérebro, né? Isso já foi feito estudo e é muito usado em outros projetos, como de Feng Shui, de outros elementos, né? E a gente traz junto para o projeto também, não precisa entender muito, mas entender o contexto geral. As formas mais quadradas, elas são de estabilidade, né? São mais organizadas. É como se eu tivesse um ambiente mais retinho, mais certinho, mais definido, organizado mesmo, né? Ele pode também ser de firmeza, de robustez. O triângulo, quando ele é equilátero, que tem os três lados iguais, ele denota a questão da estabilidade, né? A esfera sempre é uma questão de chamar atenção, de ser um ponto visual que a gente quer olhar e ele se destaca, né? Tanto é que os semáforos são redondinhos normalmente para isso, para ser chamada a atenção. E a gente se prevalece sempre das linhas, né? Quando a gente vai utilizar, a gente pode se prevalecer muito das linhas, né? Pode fazer recursos visualmente para impactar o ambiente, utilizando as linhas, né? Pode criar efeitos de percepção, melhorar a percepção, às vezes, do espaço, ser maior, menor, mais comprido, mais gordinho, enfim. Então, a linha do horizonte, como o nome diz, linhas horizontais, ela sempre vai denotar uma questão mais de serenidade, de tranquilidade, né? Então, quando a gente se quer essa sensação mais serena, a gente acaba priorizando essas linhas do horizonte, né? A linha vertical já ela é mais firme, mais rígida, né? É o pilar que fica em pé, é a coluna, né? O pilar. Então ela denota mais firmeza, formalidade também, nesse sentido de ser formal.
Aqui, a linha do papel de parede, né, ela é usada para aumentar o pé direito, ela é usada para crescer visualmente, né. São imagens que eu tirei da internet, essa daqui, mas o pé direito a gente percebe que ele é um espaço muito pequenininho, então o pé direito é baixo. Esse é um recurso que visualmente parece que a gente está aumentando o espaço, né. Nesse ambiente aqui, olha, a gente tem linhas inclinadas da cobertura, a gente tem linhas curvas, a gente tem curva aqui no piso, bem demarcada aqui, com esse outro piso diferente. Então, as linhas podem estar juntas, não precisa ser só linha reta, só linha curva, só linha inclinada. Elas podem fazer uma harmonia na composição, né? E sempre pensar no equilíbrio das linhas, né? As linhas que são muito, assim, parece confusas, ela pode transmitir essa questão de parecer e o ambiente ficar confuso também. Então, essas linhas têm que ter muito cuidado onde vai ser usado, a dimensão que está sendo usada, porque ela realmente pode transmitir uma sensação de desequilíbrio, de confusão. Essa aqui é a casa do Niemeyer, que fica lá no Rio de Janeiro. É uma casa linda, pequenininha, bem bonitinha. E ele trabalha muito as curvas, né? A questão da curva da parede, a curva do mobiliário. Ele tem aqui uma abertura que desce para o pavimento inferior. Ela é curva. Essa pedra aqui é uma pedra que entra dentro da casa, ela se harmoniza ali junto com o ambiente. Toda a casa ela tem um plano curvo. Ele se inspirava nas formas da mulher, né? Nas curvas da mulher. É assim que ele falava. Na beleza, né? Então, as linhas curvas, elas são mais suaves, elas são menos formais, né? Do que aquela linha reta. Ela traz um pouco desse requinte, né? Ela traz um pouco dessa beleza. Quando a gente fala em proporção, né? Em formas, de peso e escala, é bom estudar um pouquinho do homem vitruviano, né? Na proporção áurea. Tem vários nomes que pode se buscar na internet até. Números de ouro, número vitruviano. Ele estuda a relação espacial do homem, que tem uma medida, né? Todas as medidas do corpo humano, ela tem uma relação com o corpo humano inteiro. E isso foi muito usado, esses elementos de proporção, né? Na arquitetura clássica, né? Todas as medidas, elas tinham uma relação, tanto de base, de altura, do tamanho da platibanda, do telhado, da inclinação, tudo isso tinha elementos que traziam essa proporção espacial dentro desse número que tem como referência o homem. Isso se perdeu um pouco, né, no projeto atual, é uma pena, mas essas linhas de proporção, essa relação proporcional é que traz a beleza no espaço. Então, sempre que possível, pensar nisso, né? Pensar nessas questões de proporção, de equilíbrio, que vai trazer uma sensação visual mais agradável. Essa sala aqui é um escritório. Eu utilizei essas proporções aqui, ó, nas medidas dessas linhas horizontais. Eu usei as linhas horizontais para aumentar a questão do ambiente, já que é um espaço realmente muito pequeno, né? Pelo tamanho da mesa, você vê que aqui só tinha a porta e já acabava a parede. E a relação aqui das linhas, das medidas das faixas,
não foi aleatória. Eu realmente fiz esse cálculo aqui para que essa visualização, essa proporção fosse agradável, ficasse visualmente agradável. Então a gente deve pensar um pouco nisso também. Sempre tem que ter um propósito, né? O projeto, quando a gente faz umas escolhas, seja qual for, a gente tem que definir o porquê. A gente tem que saber responder por que que a gente está escolhendo. Por que que eu estou escolhendo essas listas? Por que que eu estou escolhendo essa composição, cada uma de um jeito? Por que que eu estou escolhendo uma textura? Eu tenho que responder. E essa resposta tem que ser coerente com o brief que a gente coleta, tem que ser coerente com todas as informações que foram coletadas, né? Então, vamos falar aqui da organização do espaço um pouquinho, né? Quando eu trabalho a forma retinha, ortogonal, ela sempre vai ser mais formal. Quando eu tenho ela com inclinação, ela vai ser um pouco mais dinâmica, ela cria movimentos, né? Quando eu tenho uma mistura, eu tenho assim, eu tenho uma liberdade, né? Eu posso ter essa liberdade. A curva sempre traz um pouco desse movimento de liberdade também, né? Traz movimento, traz liberdade. Aqui esse banheiro foi proposital, esses espelhos em várias dimensões, porque eu queria trazer a sensação das bolinhas de sabão, né? Como se fosse bolinhas de sabão, uma coisa mais lúdica, mas que ficasse também bonita. Então, esse espaço aqui foi pensado dessa forma. A questão, quando a gente resolve o layout, né, como eu falei, isso é um apartamento, ele é assim inclinado. Isso aqui é só um estudo, foi um estudo, né? Então, eu trabalho aqui a linha eu trabalho paralela, mas eu trabalho ele oblíquo também, como se eu estivesse inclinando o espaço. Eu não tinha como resolver. Aqui, olha como é estreito, pequena. A cama teve que ficar assim, na diagonal. Então, eu trabalho essa composição desse jeito também. A circulação, a forma mais ortogonal, mais retinha, o que a gente vê comumente, né, na maioria dos casos, né, ela é sempre paralela uma com a outra, paralela com a parede, paralela com o mobiliário. Essa é a ortogonalidade, né, é a que a gente encontra mais comumente nos ambientes. Aqui também uma composição ortogonal, né, mesa, cadeira, aparador, parede, tudo bem ortogonal. Aqui eu já tenho planos curvos, plano reto. Eu trabalho aqui todo o espaço no conjunto, né? Lembra-se que eu falei, a gente tem que pensar sempre na composição do conjunto, não pensar só num elemento separado. Eu tenho aqui um balcão curvo, eu tenho aqui um jogo de formas quadradas, mas elas estão em planos diferentes, então eu crio um certo movimento proposital, né? Essa questão, toda a organização do ambiente. Eu trabalho as mesas redondinhas. A mesa redondinha, ela de uma certa forma, ela para um café é excelente, porque ela traz essa questão de todos estarem juntos no mesmo ambiente, né? Não tem essa formalidade de hierarquia, né? São todos amigos, são todos ali querendo compartilhar desse momento. A mesa redondinha, ela tem muito essa característica. Diferente de uma mesa retangular que tem cabeceira, né? Tem aquela hierarquização de quem senta na cabeceira, né? Tem até a brincadeira, né? Quando tem as jantas de família, quem vai pagar a conta, né? Por causa disso. Então essa composição ela foi muito pensada nesse sentido. Aqui é o piso lá daquele restaurante do primeiro, né? E eu tenho aqui essa
organização das curvas, da reta, né, como eu falei, o balcão curvo, o piso também fazendo esse trabalho, todo esse caminhamento aqui, né? Enfim, a questão da linha curva, né, que eu trabalho as curvas, eu estou trabalhando aqui o tapete curvo, eu estou trabalhando aqui o sofá, eu estou trabalhando formas retas, então eu posso ter essa liberdade de trazer, e aqui o espaço você vê que ele é mais leve, apesar de eu ter aqui linha reta, mas eu estou com elas na horizontal, ela é muito mais horizontal do que vertical aqui, lembra da serenidade, né? O sofá, ele tem um encosto baixinho, ele ele é marcando muito a sua horizontal, ele está suspensa aqui, ele não é um volume pesado que vai até o chão. A mesinha também, ela é leve, ela é quase que solta, suspensa. Então eu tenho o próprio quadrinho aqui, né, trazendo esse espaço aqui de horizontalidade, marcando muito, e eu trago aqui a curva. Então é um espaço muito agradável, muito sereno. E quem fez isso fez com muito bom gosto. Eu não sei, eu tirei essa foto aqui do Google. Aqui é a mesma coisa, eu também tirei essa foto do Google. E eu também estou aqui com a horizontalidade muito bem marcada. Até aqui as almofadinhas muito compridas, né? Muito marcadas. Aqui eu já tenho a inclinação, as linhas inclinadas, né? Mas eu tenho aqui essa liberdade de movimento. Eu tenho essa leveza aqui espacial, né? Essas escadas mais soltas. Eu trabalho essa leveza, apesar de ter madeira aqui, que é um material mais rígido, mais pesado, mas ele me dá leveza quando eu faço essa escada assim, mais livre, né? Mais aberta. Aqui também, o quadrado ele foi muito utilizado aqui, nessa estabilidade aqui desse ambiente, né? Tanto as poltronas, quanto os painéis, a mesinha de centro, tudo foi criado a partir do quadrado. Aqui tem até a base do abajurzinho sendo quadrado. A foto não dá para ver direito, mas eu imagino que ele seja quadrado também. Aqui a gente diz que é pela semelhança. A semelhança, você utiliza a forma, mas ela tem uma leitura, ela tem uma releitura, né? Eu trabalho ela trazendo essa memória que ela me remete. Então, eu tenho aqui também o quadrado, que ele foi composto aqui de forma muito livre, né? Fazendo essa brincadeira. Eu tenho aqui esse puffzinho que se encaixa aqui embaixo dessa mesa. Então, esse espaço ele é muito rústico, ele é muito livre. Apesar de eu usar uma forma mais robusta, que é o quadrado, mais firme, eu consegui trazer leveza para esse ambiente, né? Aqui também foi foto do Google, né? Que eu tenho a questão dos pesos, né? De um lado e do outro, né? Eu posso ter uma leveza de um lado e do outro, eu posso ter um volume, né? Olha aqui esse aparador aqui, né? Esse móvelzinho aqui. De um lado eu tenho um porta-retrato, do outro eu tenho dois vasinhos. Eu tenho pesos diferentes, mas quase que proporcional. Se a gente vê em termos de volume, eles são muito semelhantes. Aqui a semelhança se dá por várias coisas, né? Se dá pelas cores, se dá pela forma. Ele trabalha aqui as poltroninhas, cada um com uma cor, fazendo esse patchwork aqui, tanto no sofá, quanto na parede, quanto no tapete, quanto aqui na mesa de centro. Ele se prevalece desse recurso aqui das cores num ambiente totalmente branco, totalmente clean, totalmente pronto para receber, como se fosse quase que uma tela em branco, né, para receber todas essas informações, que foi feita com muito critério e ficou muito bacana. Também não sei de quem é essa foto, mas eu capturei do Google. Aqui também é a questão da simetria absoluta, né? Isso é muito usado
num ambiente clássico. Quando a gente remete um ambiente clássico, um lado do outro, é muito certinho, é muito igual, né? Então eu tenho aqui poltronas exatamente iguais, eu tenho aqui de um lado e do outro um vasinho, tem do lado e do outro, né? A própria moldura. Eu tenho dois quadrinhos que de um lado e do outro eu tenho quase que imagem muito semelhante, mas elas têm uma relação muito próxima. Podia ser até iguais os quadrinhos, mas eles têm a moldura iguais. A simetria relativa, né, que parece que é aquela coisa do peso também, né? Eu tenho formas aqui, um pavimento aqui, né, uma escada que sobe aqui para esse ambiente, e aqui eu tenho uma mesa que compõe. Então eu tenho uma simetria parecida aqui, relativa, né, trazendo esse peso, né, de um lado e do outro, com volumes proporcionais, muito parecido. A questão da linha da continuidade, eu tenho aqui o braço desse sofá, ó, que ele parece uma folha, que ele se movimenta, né? Ele traz essa continuidade. Essa foto também foi do Google. Então, essa questão da linha, que a gente trabalha a continuidade, né? A gente pode trabalhar num objeto, pode trabalhar num ambiente também, num espaço, né? Isso aqui é um salão de beleza, uma sala de espera, também foi foto do Google. E aqui é muito nítido, né, esse caminho aqui que ela me traz, esse percurso aqui da continuidade da linha, né, do movimento que ela cria nessa sala de espera aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, esse movimento contínuo que eu consigo trazer essa linha de continuidade, né, tanto no espelho quanto na iluminação, no mobiliário. Isso é proposital, né? Isso foi pensado de forma proposital. A questão do contraste é um elemento que a gente pode se prevalecer quando a gente está fazendo uma composição, e a gente tem vários jeitos de fazer um contraste, né? Um deles é esse, é trabalhar um elemento colorido em cima de um preto e branco. Do mesmo jeito que tinha aquela outra imagem, daquele espaço todo branquinho, com aqueles elementos coloridos, né? Sofá, tapete. Eu estou trabalhando contraste também. E aqui é muito nítido esse espaço que eu trabalho, esse colorido, nesse espaço todo branco. Aqui o contraste se dá por uma cor mais intensa, né? Eu chamo a atenção para cá, eu chamo a atenção para esse painel da TV. Então, o espaço também ele é muito clean, muito claro, mas eu tenho esse destaque aqui da cor que me chama a atenção. Aqui eu teria a questão da proporção. Esse espaço é enorme, né? Um pé direito duplo. Dá para a gente perceber aqui pela dimensão do sofá, pela dimensão das esquadrias, pelo tamanho do lustre. Então, eu tenho esse pé direito muito grande, uma parede muito alta aqui. Eu precisaria aqui um quadro dessa proporção, desse tamanho, para poder equilibrar ele, porque senão ele fica meio que perdido, né? Imagina um quadrinho aqui no meio dessa parede, ia ficar totalmente desproporcional. Então, a questão da proporção, a gente tem que pensar no conjunto também, como é que ela vai impactar visualmente, né? Sempre a gente pensa no conjunto. Imagina um elemento desse sozinho, um quadro desse sozinho, em outro espaço, talvez não ficasse bom, por ser muito grande. Então, eu tenho aqui essa questão da proporção. Apesar do ambiente ser muito alto, ele também trabalha aqui a horizontalidade, né? Ele trabalha muito essa questão da linha horizontal se contrapondo com a verticalidade desse ambiente. É muito interessante essa imagem também. Também não é meu projeto. E é isso.